aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e mostrou. É de Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este, a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Espírito Santo, pois o Espírito é Ele que nos garante a plena compreensão da palavra. Invoquemos seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, as leituras da missa de hoje apresentam para nós uma realidade muito concreta com a qual nós lidamos. A nossa dificuldade de entender quem é Deus e como relacionar com Deus, ainda que Ele conviva conosco de forma tão natural, ao ponto da primeira leitura de Jó conversar com ele e dar bronca nele, para Deus dizer para Jó: rapaz, quem criou o mar? Quem pôs tranca?
Quem foi que disse a arrogância do mar e riscou o chão e disse: até aqui cessa a arrogância das suas ondas? No Evangelho, também a dificuldade dos apóstolos na relação com Jesus. Começam a conviver com Jesus e não tratam mais Jesus como o Senhor. É alguém com quem a gente convive numa liberdade tão grande que a gente dá bronca nele como se dá bronca em qualquer um. O salto que nós precisamos dar na qualidade de nossa relação com Deus interfere imediatamente na qualidade de nossa relação de nós conosco. Paulo, na segunda leitura que vocês têm aí à mão, diz assim: se Cristo morreu por todos, todos morreram. Do mesmo modo, ele ressuscitou e todos nós ressuscitamos. Vivemos uma realidade nova. O versículo 16, pegue comigo. Se vivemos uma realidade nova, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, vamos assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. Você olha para mim, eu olho para você, identificamos as fragilidades, as características humanas mais comuns, às vezes até aquelas mais frágeis. Mas nós precisamos aprender a conviver uns com os outros e, na convivência, não olhar mais uns para os outros, conhecendo-nos segundo e conforme a natureza humana. Assim, de agora em diante, nós não nos conhecemos conforme a natureza humana. Nós temos que mudar a qualidade de nosso relacionamento. Como esposa e esposo, pai e mãe, filhos e pais, irmãos na comunidade, no mundo do trabalho, precisamos olhar uns para os outros numa qualidade diferenciada. Não podem as características humanas continuarem prevalecendo em nós e em nossa convivência e em nosso modo de conversar uns com os outros e conviver uns com os outros a partir da mera fofoca, a partir da identificação permanente das fragilidades uns dos outros. Nós precisamos mudar nossa forma de relacionar com Deus, mas mudar nossa forma de relacionar-nos conosco. Pare de olhar e paremos de olhar uns para os outros conforme a natureza humana. Porque na relação com Cristo é do mesmo modo. Continua o versículo 16. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Desce o olhar a última frase da segunda leitura. Tudo agora é novo. Tudo agora é novo. É novo. Convivemos com Jesus segundo a carne, mas agora já não o conhecemos assim. Tudo agora é novo. Existe uma realidade nova. Precisamos aprender a conviver uns com os outros a partir de critérios novos. O mundo velho desapareceu. Sabe aquela virtude de um filho que convive com a teimosia do pai, da mãe, mas sabe identificar todas as qualidades e a maior qualidade? Olhar para ele e dizer, mas ele é meu pai, ela é minha mãe. E às vezes com lágrima, dizendo, por gratidão eu me submeto. Então, olhar a partir de um critério novo, de um elemento que codifica uma realidade que não é tão palpável como a natureza humana, mas um critério do Espírito. E vou começar a acentuar no que vem agora no Evangelho. Nós transformamos a igreja numa seara de convivência de homens e mulheres na mera característica da natureza humana. O que nós falamos uns dos outros, o que nós comentamos sobre a igreja, o que nós falamos sobre os bispos, o Santo Padre e o Papa,
o que cristãos se dizendo católicos olha para o Santo Padre o Papa, os bispos, e comentam sobre eles, é meramente a partir dos critérios da natureza humana. Não tem absolutamente nenhuma transcendência. A igreja é uma mera organização humana, como se fosse um partido político, uma ONG. E nós precisamos mudar nossa forma, qualificar nossa visão na relação com Deus, na relação uns com os outros, na relação com a igreja. Tudo agora é novo. Nós não nos conhecemos conforme a natureza humana, nem nós conosco e nem nós com Cristo. E o Evangelho é exatamente como conhecer Cristo a partir da natureza divina. Vamos lá? Pegue. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Só para recordar rapidamente, domingo passado Jesus contou duas parábolas. Do semeador e da menor semente de mostarda. Falou-nos que o semeador semeia, vai embora dormir, acorda, levanta, dorme, acorda, e a terra por si produz o fruto. Como a menor semente de mostarda se torna a maior de todas as hortaliças, que dá alimento para o semeador e sombra para as aves do céu. O texto de hoje é o fim daquela pregação. Vamos lá? Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: brada, vamos para a outra margem. Espere lá. Nossa, Jesus, o Senhor já enfrentou aqui as autoridades de Jerusalém, os mestres da lei, lembra? Domingo atrasado. O Senhor enfrentou aqui sua própria família, que queria te amarrar, porque dizia que o Senhor estava piradão, fora de si. Tem uma multidão apaixonada pelo que o Senhor está fazendo, e o Senhor fala para a gente: vamos atravessar para outra margem? Jesus, o Senhor trabalhou tanto, nós trabalhamos, vamos tirar proveito do trabalho nosso agora, vamos organizar isso aqui. Não será fora de hora que cai a tarde, a turma está cansada de trabalhar, foi um embate terrível, até de Jesus com a sua família e com as autoridades de Jerusalém, mas Jesus ainda pede mais. Vamos para a outra margem. Na sua vida espiritual, na sua vida de fé, você enxerga outra margem? Você tem capacidade de perceber que Jesus pode apontar para você outras margens? Ou você é do tipo de estaca pregada na beira do lago, fincada para amarrar o barco, e ali você apodrece e não progride mais? Você percebe que a relação sua com o Senhor é para chamar você a um processo e um progresso? Ou você é daquelas pessoas que batizou, crismou, fez primeira comunhão, casou na igreja e virou um cristão quadrado no caixote? Repete, 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 mas não avança mais, não progride mais, não aceita mais o comando do Senhor. Vamos para outra margem. O Senhor tem anseio de outras margens, porque quer a igreja envolvida com outras realidades, anunciando e vivendo o mistério da fé noutras realidades. E olha o tremendo esforço da igreja. Versículo 36. Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. havia Ainda outras barcas com ele. nos outros evangelhos sinóticos. É Jesus que despede a multidão. Em Marcos, são os discípulos que despedem da multidão. Diz: moçada, foi bom,
Jesus pregou a palavra, as parábolas, semeou, ele vai sair agora. Se alguém quiser um aprofundamento maior com ele, deve querer buscá-lo e segui-lo num aprofundamento mais intenso, mas ele está indo. Nós vamos com ele. E não há só uma barca não, há outras barcas. Jesus não é só para nós. Jesus é para vocês que pregou as parábolas do reino, para as outras barcas e também para a nossa. Quem quiser aprofundar, toque a sua vida, caminhe a sua vida, mas agora a semeadura do Senhor foi feita. O discernimento é seu, a decisão é sua. A escolha será sua. Para você um dia receber do Senhor o convite, vamos para outra margem. Ai, ai, ai. Imagine, você é um membro da multidão despedida, ou você é alguém que relaciona-se com o Senhor a partir de uma íntima comunhão? Bora comigo para outra margem. Você progride nessa relação com o Senhor? Caminhando na relação com o Senhor, você consegue perceber você, sua comunidade de fé, a igreja, mas você consegue enxergar que o Senhor tem também outras barcas? Ou acha que Ele é um deusinho por conta de você, pregado no seu oratório, que só toma conta de você? Você tem uma visão da amplidão da missão e da obra de Cristo? Pronto. Agora vem as consequências de obedecer Jesus. A gente ensina para as crianças assim: reza para o Papai do Céu e faz tudo que o Papai do Céu manda, que o Papai do Céu vai te abençoar, vai te proteger, nada de mal vai te acontecer. Aí as crianças vão e leem um evangelho desse. Entra na barca obedecendo Jesus e lá vem temporal. Vamos ver? Versículo 37. Começou a soprar uma ventania e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Pronto. Na Bíblia, para o povo da Bíblia, o mar era considerado um elemento ameaçador, caótico, potencialmente destruidor. Somente Deus, o Criador, poderiam ter domínio sobre o mar e governar e acalmar. Para o povo da Bíblia, o mar é também o lugar dos abismos desconhecidos onde moram as feras estranhas e incontroláveis que a gente não sabe. Pena que vocês não têm aí a letra do Salmo, mas se você é comerciante, reze amanhã esse Salmo 106, esta semana, todo dia na hora de começar o seu trabalho. Os que sulcam o mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas em alto mar. De repente você está numa embarcação no alto mar e um furacão começa a arrancar e jogar placa de rocha vulcânica lá nas alturas e espatifar nos abismos. Agita umas ondas, vem o vento, vem o pó do furacão, e depois passa o tempo e você olha, graças a Deus não aconteceu nada com o nosso barco, e termina a última estrofe do Salmo dizendo assim: e ao porto desejado os conduziu. Ai, como é bom ser conduzido pelo Senhor ao porto desejado.
Ai, como é bom enfrentar as fortes tempestades, confiando que o Senhor vai nos conduzir ao porto desejado. Mas não só. O Senhor está numa das barcas, com os apóstolos. Começa a soprar uma ventania muito forte. As ondas se lançam dentro da barca. Essa semana li um texto espiritual belíssimo que dizia, aplicando concretamente essa palavra na vida da gente, os ventos representam os elementos subjetivos da nossa luta, sejam os elementos espirituais, mas também os psicológicos, os emocionais. Aquilo que compõe a vida da gente que você não tem como apalpar, você não tem um controle laboratorial. As ondas grandiosas que se lançam e caem dentro da barca são as batalhas e os enfrentamentos concretos, objetivos da sua vida, aqueles que você sabe quem é, o que é, não é? Que você consegue identificar, precisar. Então, esse embate entre a batalha material, com o confronto material, por exemplo, o coronavírus, que a gente não vê, mas dá para enxergar no laboratório. Por exemplo, a batalha material da luta da economia sua no meio desse caos da pandemia, não é? O seu sustento, a sua profissão, o sustento da sua família, são coisas objetivas, é conta para pagar, entra tanto, sai tanto. Mas também você precisa identificar os embates das ventanias. Você não pode ser escrava e escravo, ficar olhando só para uma ameaça. Olhe para todas, enfrente todas, enxergue todas. O Senhor está na barca e vai te ajudar a enfrentar as realidades concretas, subjetivas, da forte ventania, ou objetiva, das ondas violentas que caem dentro da barca. O Senhor está lá, e você enfrenta isso. A barca, no Novo Testamento, é símbolo da igreja. No Antigo Testamento é símbolo de Israel com quem Deus fez a aliança na figura de Noé e sua família. No Novo Testamento a barca é símbolo da igreja. Mas você também pode pôr essa barca símbolo da sua casa, da sua família, do seu casamento. Que também você nessa barca da sua família tem enfrentado e vai enfrentar a vida inteira com Jesus lá dentro. Jesus está lá dentro, não está? Credo, que povo xoxo. Jesus está lá dentro, não está? Jesus está lá dentro. Mas nem por isso deixam de existir fortes ventanias, ondas violentas. Existem. Mas Jesus está lá dentro. Essa barca que ele quis entrar nela e ser um com você nessa barca. Você tem que aprender a diferenciar, apesar de ser um humano, Jesus de Nazaré, Ele é Deus e Senhor que está na sua barca. Ele precisa ser tratado, não, diz Paulo, não conhecemos Cristo segundo a carne, mas conhecemos segundo uma realidade sobrenatural, divina. Cadê Jesus no meio da ventania? Versículo 38. Leiam. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: espere lá. Jesus na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. O travesseiro era um mimo da esposa ou da filha do timoneiro que conduz a barca. A almofada para ele sentar, porque ele não podia desgrudar, não é? Desgrudar da missão e da responsabilidade dele, segurar
e assegurar que pelo domínio dele na técnica de segurar o timão, não permitir que a barca desoriente lá água fora. Jesus está no lugar do timoneiro. A almofada que era para sentar para trabalhar, ele fez dela travesseiro. Por quê? Lembra da primeira parábola do domingo passado? O reino de Deus com que compararemos o reino de Deus? É como o semeador que saiu a semear. Ele semeia, depois vai, dorme, acorda e a terra por si faz o seu trabalho. Aplique a parábola. Jesus é o semeador, semeou a palavra. Os discípulos são a terra. Jesus foi dormir. Os discípulos deveriam ser o quê? A terra trabalhando a palavra que ele semeou neles. E era hora dos discípulos exatamente empenharem-se e fazer crescer e dar fruto à palavra, a semente da palavra que ele semeou neles, que são a terra. Ele vai dormir porque ele é o semeador. Então, ele não vai dormir para brincar de molequice com os apóstolos. Vamos ver como é que essa turma se comporta. Fica com o olho meio aberto, o outro fechado. Não é uma brincadeira de criança. Ele vai dormir porque ele trabalhou, é o semeador do reino. Os discípulos não percebem que eles são a terra que deveria ser boa, e estarem agora no meio da ventania e das ondas violentas, sendo terra boa, fazendo germinar a semente. Os discípulos vão atrás de Jesus e tratam Jesus como um amiguinho, um colega de trabalho que nem cumpre sua tarefa direito igual a gente. Olha o que eles falam para Jesus. Tem pregador que tem tanto prazer de falar do poder do mal, do capeta, do inferno, para dizer para as pessoas: vocês têm que contar comigo. Que pena que para nós falar do amor e da potência da fé não dê mais resultado do que falar e impor medo nas pessoas. Irmã, irmão, Jesus pergunta, mas ainda não ficou curado o coração dos apóstolos. Versículo 41. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? Aqui está o fundamento da falta de fé. Qual é? Não conhecer Jesus. Não conhecer Jesus. Não fique brigando para você não ter medo. Não fique caçando uma reza poderosa na internet que ajude você a se libertar do medo. Enfie a cara e vá mergulhar na Sagrada Escritura e vá conhecer Jesus. Você teria condições de pegar uma ponte aérea São Paulo-Tel Aviv, descer daqui 2 dias lá no Mar da Galileia, entrar a nado no Mar da Galileia, ir lá no barco dos apóstolos e dizer: eu li no Evangelho de Marcos que vocês não sabem quem é este? Vocês perguntaram quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eu vim aqui para contar para vocês quem é este. Você teria alguma coisa para contar para os apóstolos que fazem essa pergunta? Você sabe quem é Jesus? As pessoas que convivem com você,
escutam você falar de Jesus e as potências do medo, as tempestades e as ventanias vão calando e silenciando? Ou você fala e nothing? Sua presença é presença de testemunha viva de quem conhece Jesus e conhece o poder de sua voz, que faz calar, silenciar as potências das forças materiais, objetivas e subjetivas e espirituais. O segredo, o critério para saber se você conhece Jesus está numa palavrinha poderosa que pode se diluir no texto. Na verdade, duas palavrinhas. O quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Ah, tá. Para que as coisas do reino do céu se operem e aconteçam e se tornem realidade em minha vida, eu preciso conhecer Jesus e obedecer. Só que eu preguei domingo passado e domingo atrasado. Como é que vai ter obediência numa sociedade, numa família, numa igreja escrava da vontade própria como é a nossa? Que cada um quer ser feliz fazendo a sua vontade, né? Nós somos uma sociedade escrava da vontade própria. Vocês que são pais e mães sabem do barulho que seus filhos fazem. Acontece um problema, eles vêm num pampeiro, numa ventania e onda que quebra tudo. Você chega lá, filha, filho, acalma, conta para mim o que aconteceu. Quando termina de contar, você fala, não é possível que você está fazendo um barulho de um vento desse e umas ondas desse tamanho com um problema desse. Isso existe em nossas vidas? Não é possível. Inclusive, gente barulhenta demais é gente que não é boa de ouvir e nem de obedecer. Pessoas histéricas demais, que fazem barulho demais, são pessoas extremamente escravas da própria vontade. Que se der um ventinho que perturba o cabelo dela, um respingo da água, que mancha a roupa, ela faz uma quebradeira. Irmã e irmão, só haverá calmaria na sua vida se você conhecer Jesus e obedecer Jesus. Ele manda no capeta, o capeta obedece. Ele manda no vento e no mar, o vento e o mar obedecem. Mas ele manda em você e você obedece? É tão forte isso. Você consegue, no meio das ventanias e das tempestades da sua vida interna e da sua vida externa, você consegue distinguir a voz de Jesus? Ou a voz de Jesus vira um ruído no meio do barulhão das sacudidas da ventania e das ondas agitadas? Você conhece? Você trata Jesus como um amiguinho a quem você dá bronca, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Você trata Jesus conforme a natureza humana na carne, ou você o trata conforme a natureza divina e senhoria de Jesus? Irmã, irmão, você pode imaginar as coisas acontecendo de forma, aquela fé mágica. A ventania, a tempestade, Jesus fazendo um exorcismo espetaculoso. Mas você também
Pode fazer comigo um exercício agora. Hoje, no fim da madrugada, eu li um texto que me marcou muito. Jesus acordou, viu a agitação dos discípulos. Primeiro, os discípulos falaram-lhe da agitação do vento e do mar. E Jesus, com sua íntima comunhão com o Pai, olha para o vento e olha para o mar e contagia o vento e o mar, e há uma calmaria. Olha para os discípulos, para você agora, e pergunta: por que sois tão medrosos? Por que você é tão medrosa, medroso? Você pode ficar cultivando essa fé espetaculosa, milagreira, exorcista, mas você pode simplesmente segurar na mão de Jesus e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, ainda que esse barco afunde, é bom demais estar aqui com o Senhor. Ainda que essa tempestade não termine, mas para mim será a maior alegria do mundo contar com a sua presença, porque sua presença é mais forte que a fúria do vento, que a fúria do mar, que a fúria do inferno, que a fúria do medo, que a fúria da incredulidade, que a fúria da desobediência. Repito, hoje os católicos tratam uma igreja numa desobediência enorme, porque tratam os padres, os bispos e o Santo Padre, o Papa, João Paulo II, Bento XVI e agora o Francisco, como um amiguinho. Fala dele assim: ah, esse padre, ah, esse Papa, segundo a carne. Claro que não vai obedecer à igreja. Claro que não vai ter obediência onde conhece somente segundo a carne. Eu te proponho, permita, no meio dessa tempestade, permita segurar na mão de Jesus. Não precisa nem acordá-lo. Confie a Ele sua vida, sua barca, seu casamento, sua família, sua profissão. Confie a Ele e põe nas mãos dEle, dormindo. Quem sabe você precisa até de dormir com Ele. Um sono daqueles mais gostosos. A hora que acordar não vai ver mais ventania nenhuma e onda violenta nenhuma e perceberá uma calmaria enorme. E você precisando apenas louvar, 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 glorificar o Senhor. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale com o Senhor. Permita um sopro, não da ventania, mas permita agora o sopro do Espírito Santo em você. Permita não as ondas violentas do mar, mas permita as águas do batismo que foram derramadas sobre você, renovar você como homem, mulher do Espírito, da vida segundo Cristo, segundo o Espírito, segundo a força do céu que te preenche, que te habita. Fale com o Senhor. Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou, eu não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor
quando as minhas forças não bastam, mas eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que Deus está no barco. Deus está no barco e eu confio e eu espero. Ele vai agir, Ele vai agir. Fale com Jesus das tempestades que você enfrenta. Peça para Jesus acalmar as fortes ventanias que você enfrenta. Parta de você as tempestades e as ventanias na sua mente, nas suas ideias, na sua alma, no seu espírito, no seu coração. As tempestades e ventanias psicológicas, emocionais, espirituais. Apresente para Jesus. Fala para Ele que você precisa e só Ele tem poder de calar, fazer silenciar essas ventanias e tempestades dentro de você. Fale para Ele. As ventanias e tempestades de uma fé carregada de ideologia, de superstições, uma fé imatura, desobediente, uma fé sem Cristo. Fale para Ele vencer as tempestades, as ventanias dos seus medos, das suas dúvidas. Apresente também as fortes ondas que açoitam contra a sua casa, sua família, seu casamento, seu trabalho, sua profissão, sobre o Brasil, o mundo, esta realidade da pandemia. Apresentemos ao Senhor as fortes ventanias e as tempestades, as ondas violentas que açoitam a família, a igreja, a sociedade, o mundo. Fale com Ele. Que Deus está no barco. Deus está no barco e eu confio e eu espero que Ele vai agir, Ele vai agir. Comece também a agradecer tantos sinais de Deus na sua vida, na calmaria que Deus garante em sua vida, em tantas situações boas, bonitas, que você vive na sua convicção de fé, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, nos seus afetos. Comece a agradecer as muitas calmarias que o Senhor garante a você,
através do seu trabalho, da sua profissão, da sua colaboração por um mundo melhor. Comece a louvar o Senhor, a glorificar o nome dEle. Ele é a sua calmaria, Ele que sustenta você e garante você como instrumento de calmaria para o mundo. Agradeça ao Senhor. Louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos por esta palavra. Nós te louvamos porque nenhuma tempestade, nenhuma ventania é mais forte que seu amor, que a potência de sua autoridade divina em nossa vida, em nós, em nossa barca. Obrigado, Jesus. Obrigado por seu sangue derramado na cruz, pela água que derramou do seu lado e formou um lago enorme de misericórdia, de bênção, de salvação para todos nós. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Nenhuma tempestade será mais forte que a presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, eleve suas mãos para os céus. Fale comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor conhece o Senhor conhece tudo que em mim, tudo que em mim, em minha fé, e minha fé precisa ser mudado, precisa ser mudada, transformado. Senhor, Eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Faz-me conhecer o Senhor, Faz-me conhecer o Senhor, Jesus, o Cristo, o Cristo, o único Salvador o único Salvador. que está aqui. Quem sabe? Amém.